Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, no condado de Lincolnshire, Inglaterra. Estudou na escola King's School. O sucesso nos estudos levou Newton a entrar na faculdade Trinity, em Cambridge, onde servia outros alunos em troca de uma bolsa paga pela faculdade. Newton se interessava pelos pioneiros da ciência, como filósofo Descartes, e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, Newton fez estudos em matemática e foi eleito professor da matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de ótica. Nesta época, demonstrou como, através de um prisma, é possível separar a luz branca nas cores do arco-íris. Em 1679, o cientista inglês voltou-se para a mecânica e os efeitos da gravitação sobre as órbitas dos planetas. Para isso, partiu das leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. Em 1687, publicou o livro Principia da Matemática, em que demonstrou as 3 leis universais do movimento. Ele usou a palavra grega gravitas, que significa peso, para definir sua lei da gravitação universal. Com este livro, Newton ganhou reconhecimento mundial. Newton foi sagrado cavaleiro da coroa britânica pela rainha Anne em abril de 1705. Newton nunca teve filhos. Morreu no dia 31 de março de 1727. Como Newton não deixou herdeiros, seus estudos são sua maior herança para a humanidade. Esses estudos continuam sendo aplicados e celebrados até hoje. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, estabelece que, se a força resultante sobre um corpo for nula, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A inércia é a propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. Uma aplicação dessa lei no cotidiano. Se você permanecer parado no mesmo lugar, só sairá dessa posição se outra força agir sobre seu corpo, como por exemplo um soco ou um empurrão. Outro exemplo de aplicação dessa lei no cotidiano é o movimento dos carros. Se for preciso fazer uma curva enquanto estiver dirigindo, será preciso que você atue girando o volante, senão o carro permanecerá em linha reta. Ao puxarmos rapidamente a folha, a moeda cairá em linha reta dentro do copo. Isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, à sua tendência de permanecer em repouso. Puxando-se rapidamente a folha, a moeda permanece em repouso, pois a força de atrito não foi suficiente para movê-la. Iremos mostrar nesse experimento que, ao apoiarmos um garfo um ao outro, teremos o equilíbrio das forças atuantes. Deste modo, que o sistema se mantém na mesma posição. Sendo assim, desde que nenhuma força resultante externa atue nos garfos, eles manterão a posição de equilíbrio ou repouso devido à inércia. Segundo o princípio da inércia, um corpo mantém sua velocidade caso não exista força resultante atuando sobre o corpo. Isso significa que, se o corpo está parado, ele permanece parado, e se ele está em movimento, continua seu movimento com velocidade constante. A peça que é atingida pela régua é o único ao entrar em movimento, pois não existe força atuando sobre as outras peças da pilha.